Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite para participarmos desse painel. Como minha colega já falou anteriormente, são muitas as legislações de água, né? Então, a gente vai dar uma ideia, um pouquinho das águas que a gente trata na área de alimentos na Anvisa, em conjunto com o DNPM. Então, a lei de criação da Anvisa, ela deu, já foi falado, ela deu como incumbência para a Anvisa regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos. Os produtos submetidos a controle e fiscalização sanitária da agência, tem vários deles, e as águas envasadas. Aqui é bem claro que são só, nesse sentido de incompetência do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, só as águas envasadas. E o que são águas envasadas? As águas envasadas são compostas da água mineral natural, a água natural. Essa água natural, no Código de Águas do Departamento Nacional de Proteção Mineral, ele denomina de água potável de mesa, que para nós são as mesmas as características, e a água adicionada de sais, que é somente da Anvisa, que não tem o DNPM também como coparticipante. Bom, a água para consumo humano, vocês sabem, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Essas águas, elas são dispensadas da obrigatoriedade de registro. Até 2010, todas as águas envasadas necessitavam de registro junto à Anvisa. E com essa resolução, elas estão dispensadas da obrigatoriedade de registro, e as empresas têm que fazer apenas a comunicação do início de fabricação nas vigilâncias sanitárias municipais. Para o que é exigido nessa comunicação de fabricação, são, primeiro, o alvará sanitário, que é o que o município exige. Para as águas natural e mineral, tem autorização da Lavra pelo DNPM, que é de competência do DNPM, o laudo de análise emitido pelo LAMIN. Esse laudo de análise é uma análise prévia, e o LAMIN, aqui no caso, ele é o responsável por essa análise prévia de classificação da água quanto aos aspectos químicos, e o rótulo também ele é aprovado pelo DNPM, com a classificação química. Então, a empresa, primeiro, ela tem que entrar com um processo no DNPM para ela obter esses documentos, depois ela ainda entrar na vigilância sanitária para fazer a comercialização da água. A água adicionada de sais, ela não tem esses três requisitos aqui, porque ela não faz parte do DNPM. Então, em princípio, ela só tem o alvará sanitário da vigilância sanitária local. Este decreto, ele dispõe sobre o controle e fiscalização sanitária das águas minerais destinadas ao consumo humano. Águas minerais estão excluídas, as águas adicionadas de sais. Então, nesse controle sanitário de águas minerais, esse decreto, ele é de 76, um pouquinho antigo, mas está em vigor, ele determina o que é de competência da Secretaria de Saúde dos Estados, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e ele também determina a competência do Ministério das Minas e Energia, que no caso é o DNPM. Então, a nós, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cabe a verificação prévia dos padrões de identidade e qualidade. Somos nós também que fazemos a legislação específica dos padrões de qualidade, identidade e qualidade, tanto da água mineral natural quanto da água mineral. Então, não só na elaboração do padrão de identidade, mas também no controle e na fiscalização de competência dos órgãos de vigilância sanitária. E aqui também estabelecer os métodos de análise e técnicas para exercício da ação sanitária controladora e fiscalizadora das águas minerais.
E ao Ministério das Minas e Energia, no caso é o DNPM, ele compete a concessões da lavra das águas naturais. Ou seja, são divididas, compartilhadas, o DNPM vai até a lavra, dá a concessão, e depois, na mesma, ainda tem o alvará sanitário da vigilância sanitária. Então, essa portaria interministerial, como falei para vocês, são muitas legislações de água, ela estabelece ainda as instruções com relação ao controle e à fiscalização das águas minerais destinadas ao consumo humano, o que é de competência do Ministério das Minas e Energia, que é a concessão da lavra, a análise e aprovação do rótulo, e o laudo inicial com a composição química, que é do LAMIN, e para o Ministério da Saúde, que no caso é a Anvisa, elaborar os padrões de identidade e qualidade para as águas minerais destinadas ao consumo humano e de normas visando a sua fiscalização dos fontanários, dos locais de engarrafamento e de oferecimento ao consumo ou à exposição. Ou seja, todo o controle, todo o monitoramento da água do comércio, ela é de competência do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Esse decreto é o Código de Águas, que ele é de 1945, bem antigo, mas está em vigor, que é o Código de Águas do Departamento Nacional de Produção Mineral, e ele estabelece que a fiscalização da exploração em todos os seus aspectos de águas minerais, termais, gasosas e potáveis de mesa. Essa potáveis de mesa, na nossa legislação, ela é denominada como água natural. Engarrafadas ou destinadas a fins balneários, será exercida pelo DNPM. Então, assim, aqui a gente não é competência da Anvisa o tratamento dessas outras, a fiscalização e o controle dessas outras águas, termais, gasosas e fins balneários. Isso seria só de competência do DNPM. A parte da Anvisa começa só para as águas para consumo humano. Então, nós temos uma legislação específica, que é uma 173 de 2006, que ela estabelece as boas práticas para industrialização e comercialização de água mineral natural e água natural, e a lista de verificação de boas práticas para industrialização e comercialização da água natural e natural. Essa resolução ela é composta de um checklist, que o órgão, com uma lista, que o funcionário da vigilância sanitária local vai, para emitir o alvará sanitário, checar todos aqueles itens se está de acordo ou não, se não estiver, pedir a adequação até para depois emitir o alvará sanitário. Essa legislação ela não trata da água adicionada de sais. Então, a gente teve uma solicitação das vigilâncias sanitárias, principalmente no Ceará, de ter uma produção muito grande de água adicionada de sais e que a gente fizesse também as boas práticas de fabricação e a lista de verificação para as águas adicionadas de sais. Ela está em elaboração, a gente vai colocar em consulta pública provavelmente ainda este ano, para que também tenha uma lista de verificação e as boas práticas para as águas adicionadas de sais. A resolução 275 é o regulamento técnico de características microbiológicas para água mineral natural e água natural. Aqui também a gente não inclui a água adicionada de sais. A água adicionada de sais, a potabilidade da água adicionada de sais, tanto da matéria-prima para fazer a água como matéria-prima para fazer a água adicionada de sais, como a água como produto final da água, a água adicionada de sais, ela tem que atender a potabilidade da portaria 2914 do Ministério da Saúde. Então a gente remete para a água para consumo humano. A resolução 274 é o padrão de identidade e qualidade das águas envasadas. Então, o que a gente define como água mineral natural
é obtida diretamente de fontes naturais ou por extração de águas subterrâneas. É caracterizada pelo conteúdo definido e constante de determinados sais minerais, oligoelementos e outros constituintes, considerando as flutuações naturais. E a água varia muito. Por quê? Aqui, quem faz a classificação da água é o DNPM. E a classificação química da água é o DNPM. A aprovação do voto do DNPM. E com o laudo do LAMIN, que comprova a classificação química da água. Para a água natural, que o DNPM não tem o Código de Águas dele, que é de 1945, a gente adotou essa denominação porque é assim que está no Códex Alimentários. E o Brasil é signatário do Códex Alimentários. Então, a gente adotou a denominação de água natural. Mas o DNPM, como o código é muito antigo, de 45, eles adotam a denominação de água potável de mesa. Mas que elas têm a mesma característica e, no fim, querem dizer que são as mesmas águas. Ela é obtida diretamente de fontes naturais, basicamente igual à água mineral natural por extração de águas subterrâneas e é caracterizada pelo conteúdo definido e constante de determinados sais minerais, oligoelementos e outros constituintes, em níveis inferiores aos mínimos estabelecidos para a água mineral natural. Mas assim, não diz quanto mínimo. Não atendeu o requisito estabelecido, porque o Códex também tem todo o estabelecimento dos requisitos mínimos para a água mineral, não estabeleceu, era denominada de água natural, não de água mineral natural. O conteúdo também podem ter várias alterações. Depende da lavra, da localização, do solo, de vários itens. Bom, a água adicionada de sais, ela está nesse mesmo regulamento, a 274, e é a água para consumo humano preparada e envasada, contendo um ou mais dos seguintes sais bicarbonatados ou carbonatos ou cloretos ou sulfatos de cálcio, magnésio, potássio e sódio. E não pode conter açúcar, adoçantes, aromas ou outros ingredientes. Porque, na verdade, tem aquele produto do mapa que as pessoas chamam de água, né? Mas ele é um preparado líquido para consumo. Ele não é água, porque, assim, no Brasil, tudo que tem algum sabor, um aromatizante, um cheiro, ele não é considerado água. Então, assim, para o consumidor, ele faz muita confusão. E até algumas marcas também desse preparado líquido aromatizado, porque eles botam o nome do produto muito pequenininho e botam a marca deste tamanhão, né? H2O, por exemplo. Então, as pessoas, assim, a maioria pensa que é a água, né? Mas é que a água saborizada, para nós, ela não é considerada água. É um produto, uma bebida adocicada. Bom, e o cheiro para consumo humano, que não tem segredo, é água em estado sólido. E para essa água adicionada de sais, que nós estamos elaborando as boas práticas de fabricação e a lista de verificação, mas que ainda não está em consulta pública. As águas minerais naturais, as naturais e as águas adicionadas de sais, ou seja, todas três, elas podem ser adicionadas de gás carbônico, dióxido de carbono. E, neste caso, tem que constar na rotulagem com gás ou gasificada artificialmente para o consumidor. Isso aqui é basicamente informação para o consumidor, para ele saber. Quando não for adicionada de gás carbônico, pode-se utilizar o termo sem gás. Mas se ele não quiser utilizar nada, também não precisa. É opção. Se for usar algum termo, tem que usar sem gás. Esses termos são padronizados para que não fique cada um colocando uma expressão de uma forma e mais assim, para o consumidor, quanto mais a gente uniformiza esses termos, ele fica assim, mais fácil de compreensão, de esclarecimento. Não fica tanta dúvida para o consumidor. A água mineral, quando ela for uma água naturalmente gasosa, deve constar naturalmente gasosa.
ou gasosa natural. Tem águas em Minas Gerais, outros estados, que elas são de fonte naturalmente gasosa. Deve pontuar as divergências em destaque e em negrito. Contém fluoreto, quando contiver mais de 1 miligrama de fluoreto. Mas muito difícil a gente ter uma água com esse valor de fluoreto. E o produto não é adequado para lactentes e crianças de até 7 anos de idade, quando contiver mais de 2 miligramas de fluoreto. O consumo diário do produto não é recomendável, contém fluoreto acima de 2 miligramas por litro, quando contiver mais de 2 miligramas por litro. Mas aqui no Brasil, a gente não tem assim, água com esse valor, conteúdo natural tão alto de fluoreto. E contém sódio, quando contiver mais de 2.200 miligramas por litro de sódio. Também uma advertência para os pacientes hipertensos, para que eles façam sua escolha. Também a gente não tem no país assim, uma produção com elevado conteúdo de sódio. As águas adicionadas de sais, os caracteres da designação devem ser, no mínimo, a metade do tamanho dos caracteres da marca do produto. Então, a gente colocou isso aqui para ver se não evitar confusão para o consumidor. Porque erro ou engano de pensar que, se ele chama água adicionada de sais, e às vezes bota a marca muito grande, a água adicionada desse tamanho, a marca muito grande, então isso tem uma confusão. Então, essa é uma legislação que a gente está procurando colocar em nossas legislações esse tamanho da letra, para ficar mais visível. Aqui a gente não especifica o tamanho da letra, pode ser colocado a qualquer tamanho, mas qualquer tamanho que for colocado tem que ser a metade para a marca, porque senão, para ficar proporcional 50% da designação do produto com a marca e ficar visível, conseguir fazer a leitura, né? Porque a gente tem pesquisas assim, de universidade que mostram a dificuldade do pessoal da terceira idade de fazer a leitura do rótulo, porque as letras são minúsculas, né? E declarar na rotulagem a composição final em ordem decrescente. Também para as águas adicionadas de sais, elas têm que declarar a forma de tratamento que foi utilizada. A potabilidade dessa água, como eu já falei, ela tem que atender a 2914 e não podem constar dizeres ou representações gráficas que gerem qualquer semelhança com os dizeres correspondentes à identidade das águas minerais. Isso aqui é no sentido mesmo de preservar as águas naturais, que são de fontes naturais, daquelas águas adicionadas de sais. E era isso que eu tinha. Muito obrigada.